Salve, salve, camaradas, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, pros bolsonaristas as coisas tá boa não, meu véi. Carla Zambelli mesmo. Parece que tá com os planos de se jogar lá pra Europa. Já fugiu pros Estados Unidos, parece que tá com os planos de ir pra Europa. Não sei se é bagulho de querer ser espanhola, se é negócio de Itália, não sei claro de mesmo não, mas já tá fugindo. Eduardo Bananinha também já ganhou o pinote. Daqui a pouco não sobra um, velho. Doideira do caramba, Operação Lava Gado. A milhão, papai. Vou trazer aqui depoimento das testemunhas lá do Núcleo 1, que é o grupo que Bolsonaro participa. Tá acusado de bagulho de instigar, incentivar e tudo mais da Revolução dos Mané. Peço desde já que se inscreva no canal, aperta no like também e comenta alguma coisa para ajudar nesses negócios de engajamento. O depoimento que trago agora é de Clebson. Esse bicho aí era coordenador da PRF. É doideira. E esse bicho falou mesmo, velho. Teve essas ideias não, de tá querendo proteger ninguém não. Isso pelas ideias que saiu na reportagem, né? Agora eu até conferi para ver qual era de mesmo, que eu cometi um gafe agora há pouco mesmo. Fui assistir o bagulho do general lá, eu confundi General Dutra com o Arruda. Aí comecei meio que falando os bagulho que não tinha nada a ver. Aí depois que eu me liguei que já era outro general, aí eu fiz, dessa vez eu já fui logo confirmar para ver se era ele mesmo. Foi uma das primeiras audiências lá e tal. Enfim, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Vamos agora para a próxima testemunha de acusação, Clebson Ferreira de Paula Vieira. Está presente já? Já. Então, o senhor Clebson, da mesma forma, foi qualificado, já fez o compromisso. Nos termos da legislação, advirto, nos termos do artigo 342, as penas de falso testemunho. Pergunto à testemunha Clebson Ferreira de Paula Vieira se tem algum parentesco ou qual sua relação com as partes. Nenhum, ministro. Obrigado, senhor Clebson. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. De novo, muito obrigado, senhor ministro relator, e renovo os meus cumprimentos a todos os presentes. E em dado do senhor Clebson de Paula Vieira, se ele se recorda do seu depoimento na Polícia Federal, se confirma tudo que foi dito naquele instante. Eu receio que o seu microfone esteja desligado. Na moral, pro Gunei falar bonitamente demais, né? Não? Oxi, dou mó valor. E esse bicho aí é especialista, tá ligado, Gunei? Em bagulho de extrema direita e pá, inclusive internacional. Eu mesmo, até hoje, ainda penso que é o melhor procurador pra a gente extirpar esses bolsonaristas, meu velho. Não teria outro mais qualificado do que ele, não. E ele ainda meio que não, né? Literalmente enfrentou as eleições e pá, né? Trabalhando lá no bagulho do TSE. Aí ele já viu como é que funciona mesmo os bagulho aqui no Brasil. Por favor, eu me lembro e confirmo tudo que eu disse naquele depoimento. Muito obrigado. O senhor, entre maio de 2021 a fevereiro de 2023, era analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confirma? Confirmo. Perfeito. O senhor pode informar para a gente qual era a função de Maria Alencar nessa época? A função era basicamente, uma das minhas funções e a minha especialidade é análise de dados em geral. Ou seja, tudo que envolve bases de dados, eu era meio que o responsável para gerenciar e organizar essas bases.
diante dessa minha habilidade técnica, foi que chegou aquele painel, o Business Intelligence das eleições. O senhor se lembra de quais eram as funções da senhora Marília Alencar nessa época? Tomada de decisão. Ela era diretora à época e ela recebia os relatórios de inteligência, nossas análises de dados, nossos painéis de Business Intelligence para a tomada de decisão. E o senhor era subordinado diretamente a ela? Não diretamente. Havia um chefe que eu era subordinado antes dela. Que era subordinado a ela, é isso, né? Perfeitamente. Era comum que ela fizesse pedidos assim, diretamente ao senhor, para alguma providência, algum exame, alguma providência? Não era comum. E logo depois do primeiro turno das eleições de 2022, o senhor chegou a receber alguma demanda específica de inteligência relacionado ao pleito? Vindo diretamente dela? Isso. Tá, recebi 2 demandas. Recebeu? Isso, que passaram direto dela para mim. Ela não usou o meu chefe direto para solicitar. E o que exatamente que ela pedia? A primeira foi análise de dados referente à porcentagem de concentração de votos acima de 75%, inicialmente, tanto para o candidato à época Luiz Inácio Lula da Silva como o candidato à época. Depois, ela focou mais no candidato à época Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo e solicitando para mim para que eu fizesse algumas impressões de algumas planilhas. Essa é a primeira. A segunda foi uma análise simples de distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Uma espécie de painel para colocar de forma visível para possíveis tomadas de decisão. Causou alguma estranheza para o senhor esse pedido aí de impressões de listas envolvendo concentração de votos acima de 75%? Imediatamente. O senhor permite acrescentar? Claro. Era um meio, era uma época complicada. Eu diria que havia que a gente chama de viés cognitivo político. Se meu ponto de vista neutro, imparcial, de acordo com as normas do princípio da inteligência, não tivessem calibrados em mim, isso poderia ter passado despercebido. Mas estava tudo voltado com um certo ar de desespero. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não tivesse percebido isso, tudo foi somando um raciocínio com o outro, que o que aconteceu no dia do segundo turno, eu já sabia que ia acontecer. Pelo raciocínio, e não porque eu tinha provas. Quando o ministro Alexandre de Moraes pediu para suspender, tudo isso foi se confirmando. E eu só me reservei a aguardar provas e elementos para uma oportunidade como essa aqui agora. O senhor se lembra de alguma outra determinação atípica da senhora Marília nesse período? Vindo diretamente dela, não. E essas conversas com a senhora Marília Alencar, o senhor presenciou falas ou comportamentos tendenciosos relacionados com o resultado das eleições? Não. Não percebeu? O senhor pode esclarecer
A que demanda o senhor se referia na conversa com Camila Alves Vieira de Paula, em 21 de outubro de 2022, ao dizer, acho, surgiu uma demanda daquelas, diretamente da diretora. Eu estou muito mal, mas tenho que acelerar. Claro. Como eu falei, eu sou analista de dados. Tá? Então, naquela época, nós, em termos de segurança pública, nós estávamos preocupados com a análise de possíveis conflitos entre os dois lados, os dois polos. E a gente tinha feito uma análise e estava trabalhando em cima disso. Eu me referia a uma demanda que tinha chegado anterior a estas, quando, à época, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi a uma favela no Rio de Janeiro, que eu não me recordo o nome. E depois que ele foi, e usou um boné, inclusive, com uma determinada sigla, a gente foi solicitada uma análise do seguinte aspecto. A gente cruzou todas as urnas eletrônicas que estavam inseridas dentro de domínio do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E a gente estava tentando fazer uma análise estatística de correlação e casualidade referente a se há uma tendência para um determinado candidato ou para outro. A conclusão dessa análise foi algo inconclusivo, não gerou correlação em nenhum termos estatísticos nem para um lado nem para o outro. Mas eu já estava meio que sentindo que estava vendo alguma coisa referente a tentar encontrar alguma coisa nesse aspecto. Quando falei nisso, especificamente com a minha ex-esposa, era mais falando dessa sequência de demandas. Vê só, meu irmão, na real, esse bolsonarista é muito imundo mesmo, né, não? Os caras queriam fazer isso pra quê? Qual era o plano? Justamente pra criar narrativa e querer colocar na esquerda ou no PT o bagulho da pecha ali que era ligado com o negócio. Agora, cadê que pediu pra fazer esses negócios aí onde rola bagulho de milícia? Aí não pediu, né? Por que será? Hein? No dia do segundo turno, o senhor percebeu alguma semelhança entre os dados trabalhados pelo senhor e o direcionamento das forças de segurança pública? Alguma ação da Polícia Rodoviária Federal chamou a atenção do senhor com base relacionando com os trabalhos que o senhor tinha feito anteriormente nas suas funções? Sim, senhor. Mais precisamente no estado da Paraíba, que é o meu estado de origem. Tá? Então, com as análises que eu tinha feito, eu vi uma cidade, que eu não me recordo o nome agora, que estava na lista e eu via que estava havendo alguma blitz, e era uma cidade totalmente, como é que eu posso dizer, sem uma relevância de fluxo de trânsito. E, como eu repito, quando eu vi a preocupação do ministro Alexandre referente a isso e até a solicitação da presença do chefe, à época eu não tive dúvida. Chegou. O Chiquionda do caramba serviu, o cara se dedicou mesmo na missão de buscar fluxo em algum canto pra jogar aí pra cima. Viagem do caramba. E agora que eu vim reparar ali, ó, no segundo quadradinho é o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente lá da primeira turma. A galera tava interessada, agora a confiabilidade de fluxo foi-se embora, meu irmão. Oxe, até onde eu vi, tem 4 pedidos de vista, mano, velho, referente àquela galera que participou mesmo da Revolução dos Mané. Moraes pediu 14 anos, Carmen Lúcia Dino já concordou, já fechou a maioria para condenar. Cristiano Zanin pediu um tempinho de nada menor de condenação e Fux pediu vista, igual que ele fez com aquela mulher lá do batom. E em breve tá para vir umas votações também dessa galera lá da Revolução dos Mané, lá no plenário, que é os 11 ministros. Vai fazer diferença, tá ligado? Vai ficar com a pena um pouquinho menor,
do que a proposta por Moraes por conta do voto dele. O senhor percebe, com base nos dados que o senhor trabalhou, o senhor acredita que a Polícia Rodoviária Federal atuou de forma igual ou diferente nos municípios em que o candidato Lula ou o candidato Bolsonaro venciam preponderantemente? Chegou a perceber uma atuação diferenciada da Polícia Rodoviária Federal nos locais em que um ou outro candidato estava melhor posicionado eleitoralmente? Totalmente, tá? Senhor procurador, à época, eu fiquei particularmente apavorado, porque eu vi que uma habilidade técnica minha foi utilizada para uma tomada de decisão ilegal. Então, eu só me preparei para que o momento oportuno eu pudesse falar da mesma forma que eu falei quando fui à Polícia Federal, voluntariamente. E o senhor, então, disse que separou dados, separou documentos para confirmar a hipótese que o senhor antecipava, que o senhor temia na época das eleições de 2022. Né? Que hipótese era essa que o senhor imaginava que teria que comprovar mais adiante? O senhor poderia repetir a pergunta, por favor? O senhor disse que estava separando dados, estava separando documentos, e que o senhor sabia que seria importante para depois confirmar uma hipótese que o senhor imaginava que se relacionaria com a atuação dos poderes públicos nas eleições de 2022. Que hipótese era essa que o senhor tinha visto? O que o senhor temia? O que o senhor antecipava? O que levou a resguardar esses documentos nesse período? O senhor imaginava que haveria alguma ação imprópria? Se é isso, eu gostaria que o senhor explicitasse, deixasse claro que temor era esse que tomava o senhor e o levou a esse comportamento, a esse resguardo de notas e documentos. Eu fiz isso, eu guardei os documentos antes mesmo do fim da eleição. Eu guardei todas as informações antes do fim da eleição, logo pela parte da manhã. Tá? Da minha perspectiva analítica, sinceramente, eu estava vendo todo o escalão de chefia enviesado cognitivamente, como eu falei. E eu estava com receio dessa distorção da realidade gerar algum tipo de situação que pudesse, de alguma forma, sobrar para mim por uma simples execução técnica. Meu receio era esse, sinceramente falando, imediatamente. A questão todinha se voltou para a espera das 18 horas, para saber como seria o resultado das eleições e qual o impacto dessas ações iriam desencadear posteriormente. A situação mais tranquila foi me dar uma garantia de respaldo para que eu pudesse, de alguma forma, dizer que isso foi feito sobre um conjunto de ordens e foi tomada uma decisão independente daquilo que eu meio que pensava. Tá? Então, era receio de algum ato ilegal da minha parte, da parte da tomada de decisão dos meus chefes superiores, só para me resguardar e garantir todo o processo legal em favor da minha pessoa, referente às minhas habilidades do meu trabalho. Ótimo. O senhor chegou a participar de reuniões com a presença do senhor Anderson Torres? O senhor chegou a receber alguma orientação diretamente dele? O senhor sabe se o seu trabalho chegou ao conhecimento do senhor Anderson Torres? Não, senhor. Não me encontrei com o Anderson Torres à época das eleições. E nem nunca recebeu orientação diretamente dele? Não. Mas o senhor sabe das ordens que a senhora Marília dava
elas partiam de Anderson Torres, ou se eram do conhecimento dele, essas ordens, essas orientações? Não, senhor, não sei dizer. Tá certo. Muito obrigado, doutor Clepson. Senhor ministro relator, estou satisfeito. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Senhor presidente, só queria noticiar a Vossa Excelência que consegui ingressar na reunião, estava com dificuldade, só para avisar os presentes que eu não estou também participando. Agradeço, ministro Fux. Eu passo a palavra ao advogado do colaborador Mauro Cid, ao doutor César Bittencourt. O seu microfone está fechado, doutor César. E já tô começando a achar que foi ele mesmo, tá ligado? Que pediu pra subir. Oxi, tá querendo aparecer, ó. Pois não? Tá fechado, doutor César. É isso. Agora abriu. Excelência, não tenho pergunta ao colaborador. Vê se o doutor Jair, o doutor Afani pode ter alguma pergunta. Não, sem perguntas. Agradeço. Doutor Paulo Renato, pelo réu Alexandre Ramagem. Perguntas, excelência. Doutor Demóstenes Torres, pelo réu Almir Garnier. Sem perguntas, ministro. Doutor Elmar Roberto Novak, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Senhor ministro, eu quero aproveitar a última pergunta que foi feita a testemunha, que foi em relação ao contato dele com Anderson Torres. Eu quero ler aqui um trecho da denúncia, se o senhor me permite, na página 82, que fala o seguinte: ao longo de outubro, o analista foi chamado a participar de diversas reuniões e manteve comunicações com outros altos dirigentes, como Anderson Gustavo Torres, então ministro da Justiça. Bom, isso é um trecho da denúncia e que ficou claro agora no testemunho que nós acabamos de ouvir, que não corresponde com a realidade. E eu gostaria, então, só para acrescentar, que a testemunha explicasse rapidamente de que forma que foi feito esse BI, só para que a gente só para que a gente possa ter uma noção melhor. E mais, não ficou muito claro em relação à subordinação dele no Ministério da Justiça. Então, se ele puder explicar esses dois pontos, como foi feito esse BI, porque ele falou 75% de votos, falou de um candidato, falou de outro, enfim, eu quero saber exatamente como foi feito isso e como era a subordinação dele, só para que isso não deixe qualquer dúvida. Pois não. Por favor, a testemunha pode responder as duas indagações do advogado? Claro, só confirmando, eu não me encontrei com a época do ministro Anderson Torres, não me encontrei com ele, não tive contato com ele, tá? Só para deixar claro isso, todo o meu contato foi diretamente com a doutora Marília, e referente ao painel Business Intelligence, inicialmente ele chegou pré-feito, pré-elaborado para mim, como chegava outras demandas, eu pegava o projeto, robustecia, acrescentava análises estatísticas comuns, tá? E colocava à disposição dos tomadores de decisão, que basicamente era isso. Obrigado, testemunha. Há uma segunda indagação que foi feita. Qual a sua subordinação hierárquica? Para explicar um pouco melhor, por favor. A minha subordinação hierárquica era inicialmente com o doutor Tomás Viana, que era o coordenador de inteligência, depois a doutora Marília, e depois da doutora Marília tinha a época ministro Anderson Torres. Ok, só para desculpa, ministro. Por favor, doutor Novak. Então, só para esclarecer aqui. Então, se nós tínhamos aí esses 75% que se observava para fazer o BI, era em relação tanto ao Jair Bolsonaro quanto ao atual presidente Lula. Está correto isso?
Inicialmente, depois ficou só o candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva. E você sabe explicar o porquê isso aconteceu dessa forma? Porque eu vi que o senhor colocou, o senhor valorou um pouquinho essas atitudes, mas é bom explicar. Então, o senhor acha que foi focado em relação ao atual presidente Lula, à época candidato, é isso? 100%. Correto. E se não me engano, aqui o senhor é policial militar, está correto? Correto. E o senhor sabe também que, como policial militar, o senhor é obrigado a fazer o que é legal, o que é correto, e ordem absurda não se cumpre. O senhor acha que o senhor recebeu alguma ordem absurda? Não. Inicialmente, não. Mas depois o senhor recebeu ordem absurda? Na atividade de inteligência, a gente tem a seguinte situação. Com ideias formam-se raciocínios, formam-se juízos. Juízos com juízos formam-se raciocínios. Essa lógica do senhor, ela teria sentido se o quebra-cabeça tivesse completo. Eu poderia até dizer, não vou fazer isso, mas eu não sabia das intenções dolosas ou não da situação em questão. Só cumpri meu papel técnico. Ok. Eu gostei da sua resposta, porque ficou claro que não havia ordem absurda, mas em relação só para a gente... Doutor Novak, eu peço que o senhor faça perguntas. Nós não estamos aqui querendo as suas conclusões. Essa o senhor poderá fazer nas alegações finais. Por favor. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ih, meu velho, tô super ansioso, tá ligado não? Pra dar sacada nos depoimentos de Bolsonaro. E as ideias parece que vai ser ao vivo transmitido, tá ligado? Pelo menos assim eu vi um jornal dizendo. Vai ser massa demais, meu velho, que Xandão é poucas ideias, papai. Quando o Bolsonaro quiser vir com os bagulho de papo lunático dele, Xandão vai dar com os 2 pés no peito. O bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão, papai. Correto, ministro. Em relação a esse BI que foi feito com 75%, isso serviu de base para o planejamento operacional da PRF? O senhor tem certeza disso? Certeza eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho um raciocínio analítico diante dos fatos de que foi. Certeza, como prova material, não tem em termos práticos, que é o que está acontecendo aqui agora. Mas em termos analíticos, como analista de inteligência, analista de dados, eu diria que sim. Excelente, o senhor não tem certeza. Agora, em relação ao planejamento feito pela Polícia Rodoviária, ele era feito pelas diretorias, pelas superintendências, esse planejamento operacional era responsabilidade da PRF? Eu diria que sim. Eu até falo que esse dado ter chegado para a Coordenadoria Geral de Inteligência foi algo incomum, porque quem distribui o efetivo do próprio policiamento é o próprio efetivo, o próprio órgão. E isso chegou para mim e eu não entendi por quê. Só meio que somou-se a um raciocínio do que nós estamos falando aqui agora. Excelente, Texon. Muito obrigado pela sua testemunha. Muito obrigado, ministro relator. Agradeço, doutor Elmar Novak. Doutor Matheus Maier Milanês, pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Sem perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Celso Sanches Vilardi, pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Sem perguntas, excelência. Doutor André Fernandes Farias, pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Obrigado, excelência. Sem perguntas. Doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, pelo réu Walter Souza Braga Neto. Sem perguntas, ministro. Obrigado. Eu quero que a testemunha responda nos termos do parágrafo 212, parágrafo único do artigo 212, o juiz pode complementar a inquisição quando os atos forem, quando o depoimento ainda for duvidoso ou não houver esclarecimentos. Eu queria só que o senhor confirmasse 2 questões para verificar se o senhor confirma ou não que foram ditos no interrogatório, no depoimento na polícia. Mas antes disso, o senhor disse, durante o depoimento, que, abre aspas, o senhor percebeu que essas ordens foram dadas, abre aspas, um certo ar de desespero, fecha aspas. O que o senhor quis dizer com isso? Como eu falei, ministro, já aqui, estavam todos meio que, como é que eu posso dizer, enviesados cognitivamente. Tá? Então, eu falo uma observação simples. Quando eu citei
Quando eu citei desespero... Doutor, por favor, fica difícil constar nos autos, enviesado cognitivamente. O que o senhor quer dizer com isso? É uma tendência que o cérebro da pessoa tem em privilegiar determinado contexto da realidade ao seu favor. Ou seja, o que eu quero dizer é que a realidade ela se baseava com que a bolha que a comunidade fazia parte estavam dizendo, como as pesquisas estavam erradas, a fraude por parte das urnas serem impressas, esse tipo de coisa, do voto impresso, melhor dizendo. Então, isso é observado por mim. Há um certo desespero, porque todas as pesquisas diziam uma coisa. Quando eu digo desespero, é referente a isso, especificamente. Desespero de quem, doutor? De todos da cúpula. Era observado um certo nervosismo ao pedir alguma coisa. Mas isso, ministro, é só uma análise minha observacional. Tá? Sim, assim, mas veja, o senhor disse aqui para o doutor Novak que nunca recebeu uma ordem do réu Anderson. Certo. Então, o desespero que o senhor percebe é de quem o senhor recebeu a ordem. É isso? Isso. De quem o senhor recebeu as ordens? Marília de Alencar. Tá ótimo, doutor. Obrigado, agradeço ao senhor, agradeço a testemunha. Vamos para a próxima testemunha. Essa daí é a única mulher que foi indiciada por esse negócio aí de trama golpista, tá ligado? E se tiver devendo, meu velho, tem que pagar. Sem pano. Ixi, eu não tirar a brava de 1000 graus, tá ligado? Pra mim só não é o melhor do STF, porque Dino é muito fofo, aí tem como não. Enfim, eu vou encerrar já o vídeo por aqui. A quem assistiu até aqui, muito obrigado. Peço que se inscreva no canal, deixa like, comenta também o que vocês acharam. Oxi, o bagulho tava doido mesmo pro lado da cúpula da PRF, não tava não. Alta blitz baratinada aqui no Nordeste, meu velho, mas a cobrança chega. Ei, tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, que tá ligado, né? Golpista bom é golpista preso. E esse ano, tomara que seja muito churrasco, tá ligado? É fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!